Introdução. Quase todas as aventuras desse livro realmente aconteceram ou foram inspiradas em fatos reais. Talvez uma ou duas delas eu tenha inventado, mas a grande maioria foi vivida por meus amigos de infância e outros colegas de escola. Posso dizer que Huck Finn e Tom Sawyer existiram de verdade, embora as características desses dois personagens sejam a mistura de três garotos que conheci há muito tempo. As superstições que assombram esse livro também assombravam as crianças e escravos do meio oeste e oeste dos Estados Unidos. O principal objetivo dessa obra é divertir meninos e meninas, mas isso não significa que possa ser desprezado pelos adultos. Penso que eles podem ter suas recordações despertadas, visitando dessa forma o que sentiam, falavam, pensavam e também as coisas estranhas que às vezes faziam no passado. Capítulo 1. O Castigo. Thomas Sawyer vivia com sua tia Polly, seu meio-irmão Sid e sua prima Mary, na cidade de São Petersburgo, numa casa simples colada ao rio Mississippi. Embora não gostasse da escola, ele era um garoto muito esperto. Sua tia vivia o beliscando em represária às suas travessuras, mas ele conseguia escapar das mãos dela, amolecendo seu coração de tia preocupada. Tom, onde está você? Nada do garoto responder. Tom Sawyer, é melhor você aparecer, garoto. Onde você está? Silêncio. Tia Polly já vasculhando a casa inteira e nada do garoto. Ela sabia que ele estava aprontando alguma. Sempre desconfiava quando tudo estava muito quieto dentro de casa. Quando Polly abriu a porta da frente para verificar se Tom Sawyer estava por ali, sentiu a presença dele em suas costas e virou-se imediatamente. Finalmente você apareceu! Por onde você está? Ei, o que é isso no seu bolso? Bolso? Ah, é claro, o bolso. Isso aqui não é nada, tia Polly. Nada? Como nada? Isso aí é uma maçã roubada da minha cozinha. Quantas vezes eu vou ter que dizer que essas maçãs não são para o seu bico, que você deve esperar pelo almoço? Tia, cuidado! Olha para trás, rápido! Quando a mulher se virou, o garoto passou por ela e saiu correndo pela rua. O ar era mais solto lá fora e o sol brilhava, aquecendo-o. Ela o xingou, mas ria por dentro. Na verdade, admirava a astúcia de seu sobrinho, característica, aliás, que aumentava sua preocupação com o futuro dele. Ele tinha que se formar, mas gostava de matar aula. Na rua, Tom caminhava tentando assobiar de modo que sua língua encostasse no céu da boca e produzisse o som de passarinho. Andou por quase uma hora tentando, e quando conseguiu, sentiu a alegria mais pura do que a alegria de um cientista ao descobrir um novo planeta. Agora podia ir assobiando pela rua, atraindo os passarinhos. Sua cantoria foi interrompida quando avistou de longe uma pessoa desconhecida. Era um garoto um pouco mais alto do que ele. Quando alguém novo chegava em São Petersburgo, a cidade entrava em polvorosa. Todos comentavam um acontecimento inédito, mas Tom não gostou do que viu. O garoto era uma almofadinha que estava muito bem vestido com um casaco de veludo azul e gravata. Tudo isso numa sexta-feira. Se ao menos fosse domingo de manhã, quando todos se arrumam para ir para a missa, Tom pensou. Por isso ficou com raiva do garoto e resolveu encará-lo, sem desviar o olhar. Os dois ficaram medindo forças até que Tom falou. Tá olhando o quê? Não te interessa. Mas respeita comigo, babaca. Eu sou Tom Sawyer, e se eu quiser te arrebento a pau. Ui. Ao ouvir a provocação, Tom pulou em cima do garoto e os dois se engalfinharam na poeira da estrada. No meio da briga, Tom montou em cima de seu oponente e começou a esmurrar seu rosto até ele gritar: Chega! Isso é pra você aprender a me respeitar e não se meter comigo, sua almofadinha. O garoto saiu correndo atrás dele em um rastro de poeira, saindo paletó. Tom voltou para casa. Como sabia que sua tia estava furiosa com ele, ele decidiu entrar pela janela. Quando colocou a cabeça para dentro do quarto e viu que tia Polly o esperava lá, ao ver que o garoto estava sujo e amarrotado, tia Polly decidiu dar um castigo em Tom Sawyer. No dia seguinte, um sábado, ele teria que trabalhar. Capítulo 2. Os Pintores. No sábado, após o almoço, quando o sol era um convite personalizado para cada um dos garotos de São Petersburgo, que se preparavam para pescar no rio Mississippi, Tom caminhava pela rua, carregando um pesado balde de tinta e um pincel. Seu castigo, por fugir com uma maçã e matar a aula, era pintar uma longa cerca de madeira, um muro alto de sarrafos justapostos que demarcavam o terreno da tia Polly. Tom chegou na esquina onde a cerca começava e se assustou. Tinha 3 metros de altura, 30 metros de comprimento.
era tão grande que ia até outra esquina. Cinzenta e encoscorada, ela parecia um monstro dormindo. Tia Polly dizia que uma pintura nova dava vida às coisas e às paredes. Para Tom, aquela pintura era a morte de um sábado ensolarado, de banhos e pesca no rio Mississippi, mas não podia desobedecer-lhe. Ela era, ela era boa para ele e merecia ter o seu pedido atendido. Desanimado, o garoto começou a dar as pinceladas. Quando as primeiras gotas de suor lhe brotavam na face, Joey dobrou a esquina e veio em direção dele. O que você está fazendo, Tom? Tom teve vontade de dizer. Não vê que estou pintando a cerca, imbecil. Mas foi esperto, dominou a raiva e a transformou em algo melhor, com uma entonação bem humorada. Estou pintando a cerca. Olha só como a tinta preenche a madeira. Mas você não vai ao rio hoje? Todos os garotos combinaram de pescar e tomar banho. Vai ser legal. Olha, Joe, pra falar a verdade, eu posso ir ao rio todo dia. Estou meio enjoado de pescar, mas pintar é diferente. E não é todo dia que eu posso transformar uma cerca feia numa coisa bonita. Eu posso tomar banho no rio a hora que eu quiser, mas se eu quiser pintar uma cerca, sabe Deus quando eu terei outra chance. O garoto olhou meio desconfiado, mas a propaganda de Tom Sawyer foi tão bem feita que ele sentiu a necessidade de pintar. Estava pronto para ir ao rio, mas depois dos argumentos de Tom, tudo que ele queria era dar umas pinceladas naquela cerca feia. Tom, será que você me deixaria pintar um pouco? Tom interrompeu sua atividade e olhou para o garoto. Sabe o que é, Joe? Eu gosto muito de pintar, e depois tenho medo que você estrague meu trabalho. Acho que não vai dar, disse Tom, voltando a trabalhar. O garoto olhava a tinta cobrindo a madeira cinza e sua vontade aumentava, e por fim disse: Tom, se você me deixar pintar um pouco, eu lhe dou um pedaço dessa maçã. Tom viu aquela maçã vermelha brilhando na mão de Joe. Embaixo de sua língua começou a verter água. Mesmo assim, ele resistiu. Puxa, Joe, eu não posso, cara. Certo, vamos fazer o seguinte: me deixa pintar, que eu te dou essa maçã inteirinha. Tom passou um pincel para Joe e sentou-se na calçada e saboreou aquela maçã lentamente. Joe estava adorando manejar o pincel e dar uma nova cor àquela cerca. Logo, outros garotos apareceram e a princípio gozavam de Tom e Joe, mas rapidinho eram convencidos a trocar algum pertence por uns minutos de pintura. Antes do final da tarde, Tom havia acumulado um gato coalho, uma velha garrafa azul, 3 bolas, uma faca antiga e várias iguarias. O melhor era ver os 30 metros de cerca branquinhos brilhando no sol, enquanto Tom voltava para casa. Tia, já pintei tudo. Será que posso ir nadar no rio agora? Polly fez uma cara de dúvida e foi até a rua. Deu sua calçada, pôde ver a cerca resplandecendo ao sol, sorrindo e falou para o Tom. Claro que pode, lindo. Você trabalhou duro, merece se divertir. Tom pegou uma maçã na cozinha e zarpou para o rio. Polly pensou, esse moleque não tem jeito, mas vale ouro. Capítulo 3. Tom descobre o amor. Numa certa manhã, Tom acordou tarde e se atrasou para a aula. Muito revoltada, tia Polly não permitiu que ele ficasse em casa dormindo. Mandou o garoto para a escola, mesmo que ele chegasse atrasado. Tom andou alguns quarteirões em direção ao rio e encontrou seu amigo Huckleberry Finn. Hulk, como era chamado. Não ia à escola nem ficava em casa, pois sua mãe já era falecida e seu pai costumava beber muito uísque e bater nele. Dessa forma, Hulk estava sempre na rua, com roupas sujas e velhas. Era um desses sujeitos odiados pelas mães de seus amigos. Tinha fama de arruaceiro, mas ele e Tom se davam muito bem. Naquela manhã, Tom estava se sentindo muito perdido na rua, depois de ter levado uma bronca de sua tia. Quando chegou Hulk, seu rosto se iluminou. E aí, Hulk? Como é que tá? Tô bem, e você? Acordei tarde e até agora não fui pra aula. Sorte sua. Hulk, o que é isso que você está carregando? Um gato morto. Tom riu da excentricidade de seu amigo e perguntou: Por que cargas d'água você está carregando o gato morto? Hulk fez um sinal, pedindo para Tom falar mais baixo, como se contasse um segredo. Dizem que se você levar um gato morto para o cemitério à meia-noite, ele consegue tirar os mortos de seus túmulos. Nossa, nunca ouvi falar disso. Será que é verdade? Não sei, mas podemos descobrir hoje. Você vem comigo? Não vai dizer que tem medo de fantasmas. Ora, Hulk, até parece. É claro que eu vou, disse Tom bancando o machão, mas muito ansioso por dentro. Então eu bato na tua casa, na tua janela às 11 horas, certo? Certo. Animado com a programação para aquela noite, Tom foi para a escola. Quando entrou em sua classe, o professor olhou para ele com fúria. Thomas Sawyer, o senhor está atrasado mais uma vez. Será que eu poderia saber o porquê dessa displicência?
Tom ia começar a falar, mas com o canto do olho percebeu que havia uma garota nova na sala. Virou um pouco o pescoço e teve certeza. Ela era linda, tinha os olhos azuis e cabelos amarelos. Tom ficou olhando para ela e esqueceu a bronca do professor. Só pensava em sentar-se ao lado dela. Naquela época, as garotas sentavam de um lado da sala e os garotos de outro. Um corredor separava os dois grupos, em alguns segundos. Tom tinha descoberto o amor e precisava sentar-se ao lado dele. Saber o nome, vê-la de perto. Mas como? O professor era tão bravo. Vamos lá, Sr. Thomas Sawyer, eu fiz uma pergunta. Quero saber por que o senhor chegou atrasado mais uma vez. Eu fiquei conversando com meu amigo Huckleberry Finn, por isso me atrasei. Boa parte da turma riu da ousadia de Tom. Furioso, o professor pegou sua vara e bateu no traseiro de Tom várias vezes. Por fim, mandou que Tom sentasse na metade feminina da sala. Coisa vista com humilhação entre os meninos, que ficaram loucos de vontade de rir de Tom. Ardido e dolorido, Tom estava feliz. Havia apenas um lugar desocupado na ala das garotas, e era exatamente ao lado de sua nova colega. Algum tempo depois, quando a menina tirou os olhos do caderno e virou para o lado, viu uma bonita maçã sobre metade da mesa. Imediatamente ela empurrou a fruta ao lado de Tom, mas assim que teve a chance, o garoto devolveu a maçã. Dessa vez, a menina não recusou o presente. Depois, Tom começou a fazer os desenhos e passá-los para sua colega. Primeiro desenhou uma casa. Ela gostou e pediu que ele desenhasse um homem. Ele atendeu o pedido. Tom Sawyer tinha muita habilidade com o pincel. Ela riu baixinho, porque o homem era muito grande, maior do que a casa. Em seguida pediu: "Você consegue me desenhar?" Tom caprichou o desenho, uma garota ao lado de um homem, com cuidado para não ser pega pelo professor. "Puxa, você desenha muito bem. Eu não sei desenhar nada. Eu posso te ensinar depois da aula, se você quiser." "Eu quero sim," ela disse com um sorriso. "Qual é o seu nome?" Beck Chatter." "E seu nome é Thomas, né? Eu ouvi o professor chamando-o." "É, mas pode me chamar de Tom. Meus amigos me chamam assim." Mal terminou sua frase e Tom sentiu uma mão pesada em sua cabeça. Era o professor, que o pegou pela orelha e o levou de volta a seu lugar de origem, do lado dos meninos. Capítulo 4. No cemitério. Conforme combinado, Hook passou na casa de Tom às 11 da noite e eles rumaram em direção ao cemitério. Numa colina, aos 6 quilômetros da cidade, chegando lá, os garotos colocaram um gato morto em cima do túmulo e se esconderam atrás de algumas árvores, esperando para ver o que iria acontecer. Depois de algum tempo, o vento balançava a folha das árvores, mas os cadáveres continuavam quietos em suas sepulturas. Será que vai funcionar, Hook? Não sei. Talvez a gente deveria colocar o gato em cima do túmulo do Sr. Ross Williams. Ele morreu faz pouco tempo, por isso eu acho que vai ser mais fácil dele voltar. Boa ideia. Vamos procurar o túmulo deles. Quieto, Tom. O que houve, Hook? Shhh. Silêncio. Estou vendo uma movimentação estranha lá no fundo do cemitério. Os dois rapazes se aproximaram dos vultos para ter certeza do que realmente se havia alguma coisa lá. Eu acho que são fantasmas, Tom. Hook gagueja. São três, estão vindo em nossas direções. Vamos embora, Tom. Calma, Hook. Estamos bem protegidos aqui. Eles não podem nos ver aqui atrás das árvores. Tom, você não sabe nada do mundo. Se fantasmas conseguem atravessar paredes, por que você acha que eles não podem atravessar árvores? Então vamos fugir rápido. Calma. Agora que eles estão mais perto, acho que não são fantasmas, Tom. É mesmo, Hook. Eu conheço aqueles ali. É Muff Potter e um dos dois são o Joe e o Dr. Hobson. O que eles estão fazendo aqui? Devem ser ladrões de túmulos, Tom. Não sei como uma pessoa pode arrombar caixão atrás de anéis, pulseiras e dentes de ouro dos mortos. Ou então o doutor precisa de um cadáver. Depois ele corta o defunto e estuda. Meu pai falou que isso acontece bastante. Shhh, eles estão se aproximando. Os três homens se aproximam da sepultura de Ross Williams em Jor e Muffin começa a cavar. Algum tempo depois, a pá de Jor e Joe atingem a tampa do caixão. Com pés de cabra, eles abriram a tampa do caixão. Quando o Dr. Hobson se aproximou para ver o conteúdo do caixão, Muff Potter disse: "Doutor, se você quiser que a gente carregue o defunto até sua casa, são mais $5. Nada disso. Nós já tínhamos acertado o valor total essa manhã. Você tem que cumprir com sua palavra. Não vou dar nenhum tostão a mais para vocês." "Doutor, é melhor o senhor prestar bem atenção no que eu vou dizer", disse Injur Joe com uma voz ríspida. "Ou você passa a grana, ou a gente arrebenta. Sua vida vai ser um inferno daqui por diante." Para enfatizar sua ameaça, Injur torceu o braço do doutor, que ajuda no soco no bandido. Injur caiu no chão. Ao vê-lo, Muffin correu para acertar o Dr. Hobson. Os dois trocaram um soco em volta do caixão aberto de Ross Williams. Na frente de Tom Howard e Hubert Finn, boquiabertos, os meninos viram Injur levantar uma faca a Muff Potter em suas mãos.
Enquanto os dois brigavam, Injur chegou pelas costas do Dr. e o apunhalou. O pulmão esquerdo. Antes de receber a facada, Robson tinha acertado um soco no nariz de Muff. O golpe o nocauteou o ladrão. Com a faca, o Dr. Robson caído no chão ao lado de Muff. Com a violência da cena, Tom e Huck decidiram se mandar dali, antes que Injur descobrisse e tentasse matá-los. Por isso não viram quando o assassino aproveitou que Muff estava desacordado e colocou sua faca manchada de sangue nas mãos dele. Quando Muff acordou, 5 minutos depois, ficou assustado com o corpo de Robson caído no chão e a faca suja em sua mão. O que aconteceu, Injur? Por que o Robson está caído? Porque você o matou, Muff, com sua própria faca. Eu o matei? Você tem que maneirar no whisky, Muff. Quantas vezes eu te avisei? Deu nisso, agora o doutor está morto. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, e agora? Calma, Muff, eu não vou contar pra ninguém, mas é melhor a gente se separar por um tempo. Foge, vai embora e eu cuido de tudo. Apavorado, Muff atravessou o cemitério correndo. Nunca tinha matado ninguém e sua mente estava muito confusa. Injur aproveitou a ausência do amigo e colocou a faca do crime ao lado do corpo de Robson e foi embora do Campo Santo. No dia seguinte, os familiares deram falta de Robson e a polícia procurou por toda parte, mas foi um funcionário do cemitério que o achou morto. Quando os homens do xerife chegaram ao local do crime, examinaram a faca assassina. Ela tinha o nome de Muff Potter gravado no cabo. Quando anoiteceu, Muff voltou ao cemitério na esperança de encontrar sua faca, mas o xerife já havia previsto isso e o prendeu. Por 4 semanas, Muff ficou na pequena prisão de São Petersburgo, aguardando seu julgamento. Durante esse tempo, Tom e Huck viveram dias de tormento. Sabiam que Muff era inocente, por ser ladrão, mas não era assassino. Sabiam que ele seria enforcado injustamente, precisavam fazer alguma coisa, mas tinham medo da vingança de Joe. Se os meninos denunciassem o verdadeiro assassino para a polícia, ele certamente tentaria matá-los. Nesse impasse, Tom e Huck viviam dias de angústia. Capítulo 5. Vida de pirata. O medo de Injur, as férias escolares e a paixão pelas histórias de piratas fizeram Tom Sawyer convencer Huckleberry Finn e um outro amigo deles, chamado Joe Harper, a deixar São Petersburgo e navegar pelo Mississippi em busca de um esconderijo e de novas aventuras. Huck, Joe, o que vocês me dizem? Querem ser piratas? Querem reinar sobre as águas do rio Mississippi? Querem ser ricos e famosos? Huck olhou para Joe. Tinha vontade de rir da figura magrela de Tom Sawyer, erguendo uma espada de pau. Mas como odiava a civilização e concordava com tudo aquilo que seu amigo falava, Huck não riu. Os olhos de Joe Harper brilhavam como o discurso de Tom Sawyer, que continuava a falar, como um pirata dos livros que adorava ler. Eu, Tom Sawyer, o Vingador Negro do Mar das Antilhas, saúdo meus comparsas de crime e aventura e peço que quem estiver de acordo com o plano de dominar o grande rio, erga sua espada. Diga seu nome verdadeiro e seu nome de pirata. Joe catou um galho desfolhado do chão e bradou. Eu, Joe Harper, o terror dos mares, ergo minha espada e prometo dominar o rio com meus amigos. Os dois olharam para Huckleberry, que quebrou um safarro de uma cerca ao lado deles e gritou. Eu, Huck Finn, mãos sangrentas, me junto a esses dois malucos para qualquer coisa que eles queiram fazer. As espadas de madeira e de imaginação se tocaram no ar, acima da cabeça dos meninos, formando uma pirâmide cuja base era a amizade e o topo a diversão. A aventura e a necessidade de se proteger era o grande combustível dos três contra o possível ameaça de Injun, a dificuldade da escola e a repressão dos pais. Para Tom seria a chance de parar de andar se cuidando pela rua, de se livrar dos seus pesadelos e das sombras de Injun, que à noite perturbavam o seu sono. Para Huck, era a liberdade dos maus tratos que seu pai lhe causava, e a grande oportunidade de ter amigos, já que muita gente ou não gostava dele ou temia em São Petersburgo. Para John Harper, aquela aventura era a chance de ter férias históricas. À meia-noite, no horário favorito dos piratas, Tom, Huck e Joe partiram em uma velha jangada que mantinha escondida rio acima, no mato a cerca de 2 quilômetros da cidade. O início da viagem foi muito silencioso, pois os garotos não queriam ser vistos. Navegavam pelo leito do rio para que das margens ninguém pudesse vê-los. Assim que passaram paralelo ao porto e ao centro de São Petersburgo, os garotos comemoraram com assobios e abraços.
A noite, que estava nublada, aos poucos foi se abrindo e um imenso céu azul, escuro e crivado de estrelas apareceu. Os três deitaram no casco da jangada e ficaram vendo o universo se mover. Essa tranquilidade durou até Joe perguntar: "Para onde vamos?" Hook sentou-se e disse apontando: "Para ali, para a chamada Ilha de Jackson. Todo pirata de uma ilha que serve de base onde se esconde os tempos difíceis e onde enterra seus tesouros", disse Tom. Hook havia planejado tudo com antecedência, tendo inclusive preparado mantimentos, anzóis e varas de pesca, para que os piratas pudessem sobreviver longe da cidade. Gostava da aventura e da brincadeira. Os sonhos e as palavras de Tom mexiam com o seu lado infantil, que fora tão machucado pelas dificuldades de sua infância. Mas seu lado adulto era mais envolvido do que o do Tom e de Joe. Por isso se preocupava mais com questões como a sobrevivência. Capítulo 6. Refúgio. A ilha era totalmente desabitada e ficava a uns 4 quilômetros da cidade. Temendo uma reação negativa, os garotos decidiram não contar nada para ninguém e partiram naquela noite mesmo num pequeno barco, rio abaixo, rumo à ilha. Levavam um pouco de pão e carne. Hook levava um cachimbo. Chegando à ilha, os garotos fizeram uma fogueira embaixo de uma grande árvore. Contaram histórias e riram enquanto a carne assava. Depois, comeram o melhor jantar de suas vidas e dormiram com alegria. Na manhã seguinte, bem cedo, já estavam pescando e nadando. Pescaram 6 peixes e os devoravam no café da manhã. "Isso que é café da manhã", gritou Joe Harper. "Ninguém precisa se lavar e ir para a escola ou arrumar a cama. Isso que é vida", concordou Tom. Aquela vida era um refúgio para Tom e Hook. Lá eles se sentiam seguros e June não sentia medo em Tom, porque na ilha eles eram livres. Nesse clima de alegria, eles passaram o resto do dia pescando e nadando. Tentaram também matar algumas aves com pedras, mas não conseguiram. No final da tarde, estavam pescando para o jantar quando viram mais de 10 barcos rio acima. Curioso, Tom perguntou: "Por que tantos barcos juntos? É alguma procissão?" "Não", disse Hook muito sério. "O que você acha que eles estão fazendo?" perguntou Joe Harper. "Estão procurando algum afogado ou náufrago. Eles fizeram o mesmo quando Bill Turner caiu bêbado no rio e se afogou." "Mas quem será que morreu?" quis saber Joe. Nenhum deles respondeu. Ficaram olhando para cima, os botes ao longe, até que Tom gritou: "Caramba, já sei quem morreu. Foi a gente. Nós estamos mortos. Pelo menos é o que eles acham. Eles estão procurando pela gente." "Ha, ha, ha, ha!" Todos riram. "Amigos, somos famosos", disse Tom, sem controlar sua felicidade. "Estão procurando por nós. Estão tristes. Acho que até meu professor deve estar chorando. Não é maravilhoso?" Naquela noite, o jantar foi muito animado e os sonhos dos garotos muito tumultuados. Quando amanheceu, Joe e Hook deram pela falta de Tom e do barco. Enquanto procuravam pela praia, viram Tom chegar. Hook estava preocupado e perguntou: "Onde se meteu, Tom?" "Eu fui até minha casa ontem à noite. Fiquem calmos, ninguém me viu." "Eu fiquei escutando as conversas das nossas mães por trás da janela." "Sua mãe estava lá, Joe. E elas não paravam de chorar." "Você é maluco, Tom? Podia ter nos avisado." "Você estava dormindo e eu não queria acordá-los." "Mas escutem, o melhor. Domingo vai haver uma cerimônia fúnebre para nós na igreja. Será como um enterro simbólico, já que não acharam nossos corpos." Joe e Hook riram muito. Ao saber disso, riram mais ao ouvir o plano de Tom. Depois continuaram suas férias como se nada tivesse acontecido. Procuravam ovos de tartaruga na areia, espetando varetas pela praia quando sentiam algo mais duro. Era só cavar a areia fofa com as mãos. Conseguiram quase 60 ovos assim. Também conseguiram uma bolinha de gude e brincavam de saltar nos barracos até o rio. No rio pescavam e nadavam. Quando cansavam, ficavam deitados na areia se secando. Numa dessas pausas, Tom ficou sozinho e escreveu o nome de Beck na areia. Tinha saudade. Com medo de que seus amigos vissem que ele estava apaixonado, apagou o nome. Depois de jantar, Hook acendeu seu cachimbo e começou a fumar. Joe e Tom pediram para fumar também. Então Hook fabricou 2 cachimbos para eles e ensinou a tragar a fumaça. Mesmo sentindo um gosto amargo e a vontade de vomitar, Tom disse que gostou do cachimbo e Joe disse que iria fumar a vida inteira. Mas depois de algumas baforadas, eles começaram a tossir e foram ficando muito quietos. Tom e Joe sentiram uma náusea e decidiram caminhar para ver se passava. 1 hora depois, como não voltavam, Hook foi atrás dele e os achou dormindo no mato. Havia vômito por perto. Aquela foi a primeira vez e última vez que os garotos fumaram cachimbo. Capítulo 7. O funeral. No domingo do funeral de Joe Harper, Huckleberry Finn e Thomas Sawyer. Ninguém estava feliz em Tom Petersburgo.
Até as flores pareciam não ter a mesma cor. Na casa dos Harper, todos estavam quietos e pensativos. Tia Polly tinha o rosto molhado. Beck Thatcher olhava para o desenho que Tom fizera para ela na escola e ficava muito triste. Até o moleque que Tom havia surrado estava triste. Por isso a cidadezinha inteira foi para a igreja dizer adeus aos garotos e encontrar algum conforto na palavra do Senhor. Durante o culto, o pastor falou as belezas da juventude e de como os garotos desaparecidos eram alegres. Ao pouco, a plateia foi se comovendo. Primeiro mães, amigos e familiares começaram a chorar. Depois foi a vez dos curiosos e dos homens não conterem suas lágrimas. Por fim, até o pastor deixava as lágrimas percorrerem sua face. Nessa hora, houve um ruído na porta da igreja. Mas a população estava muito concentrada para perceber que os 3 meninos estavam na casa do Senhor, caminhando em direção ao altar. Todos se voltaram para eles e por um instante fez um silêncio profundo dentro da igreja. Só se ouvia os passos secos de Tom, Joe e Hulk caminhando no chão de madeira do templo. Até que seus parentes correram para abraçá-los e as demais pessoas começaram a comentar e aplaudir o ocorrido. Ninguém foi abraçar Hulk, já que ele não ia à escola e não tinha muitos amigos. Além disso, seu pai estava muito bêbado para ir à missa. Então, Hulk resolveu ir embora, em meio àquela gritaria e choradeira. Mas Tom segurou e pediu que Polly saudasse Hulk. Ela assim o fez, pois estava tão feliz que mesmo a presença de uma má influência como Hulk deveria ser comemorada. Hulk se sentiu ainda mais incomodado com isso, mas não tinha como protestar. E o pastor gritava: "Viva o Senhor Jesus Cristo! Obrigado, meu Senhor! Deus seja louvado!" Beck também foi abraçar Tom. O rapaz sorriu. Seu plano estava completo. Agora eram famosos e queridos por toda a cidade, inclusive Beck. Capítulo 8. O julgamento de Muff Potter. Após a efervescência dos acontecimentos daquela manhã de domingo, Tom, Huck e Joe começaram a ser cumprimentados por toda a população da pequena São Petersburgo. Uma coisa, porém, continuava a incomodar Tom e Huck: o julgamento de Muff Potter. "O que vamos fazer, Huck? Se Muff morrer, nós também seremos assassinos." As pessoas já acreditam que Muff matou o doutor. Mesmo antes do julgamento, acho que não há nada que a gente possa fazer. Assim, Huck, você prefere ser assassino e continuar vivo ou salvar a vida de um homem? Se salvarmos a vida dele, perderemos a nossa. In-jun nos mata. Eu prefiro morrer em paz do que viver com culpa, disse Tom com uma voz bem séria. Faça como quiser, não me meta em suas confusões. Tom estava disposto a ajudar Muff, porque tinha ido visitá-lo na cadeia. Tinha visto como ele estava atirado, deprimido e sujo, enquanto In-jun estava livre pela cidade. Tom não poderia carregar a morte de Muff nos ombros. Tinha que fazer alguma coisa. Na manhã do julgamento de Muff, toda a cidade lotou o salão do tribunal. O promotor era um senhor velhote de barba e cabelos brancos e uma capacidade inesgotável de perguntar. "Sr. Potter, o senhor estava no cemitério municipal na noite do crime?" "Sim." "Sr. Potter, pode nos contar o que o senhor foi fazer lá?" "Fui cavar um túmulo." "Cavar um túmulo? Que interessante. O senhor por acaso é arqueólogo?" "O quê?" "Sr. Potter, por qual motivo o senhor estava violando a sepultura do honorável Ross Williams? Que Deus o tenha." "O Dr. Robinson contratou a mim e a In-jun Joe para roubar o corpo de Ross. O doutor precisava estudar o cadáver." Ouviu-se um "oh" generalizado na plateia. A situação estava ficando cada vez mais complicada para Muff. A cada pergunta, a situação piorava. "Sr. Potter, esta faca pertence ao senhor?" "Sim, eu..." "Responda apenas sim ou não." "Sim, pertence." "Como o senhor explica que sua faca, suja com o sangue da vítima, tenha aparecido ao lado da vítima?" Eu esqueci a faca lá." "Você matou Ross Williams e fugiu durante sua fuga. Esqueceu ou deixou a arma do crime cair, voltando na noite posterior ao crime para buscá-la, certo?" "Eu não matei Ross. In-jun Joe deve ter apunhalado o doutor enquanto eu estava inconsciente." In-jun negou seu envolvimento no crime, e o julgamento se encaminhava para a condenação de Muff, quando o juiz mandou chamar Thomas Sawyer, que havia se apresentado como testemunha ocular do assassinato.
A população ficou muito curiosa, querendo saber o que Tom Sawyer havia presenciado. O promotor interrogou: Thomas Sawyer, onde o senhor estava dia 17 de junho à meia-noite? No cemitério municipal. Por quê? Fui até lá para ver fantasmas, o senhor sabe, com um gato morto. A cidade inteira caiu na risada e o promotor ficou furioso. Thomas, em que parte do cemitério você estava? Atrás de algumas árvores, perto do túmulo de Ross Williams. Injun Joe, que até então estava tranquilo, começou a suar e tinha que enxugar sua testa constantemente. E o que você viu no cemitério, filho? Tom contou sua história e todos ouviram quietos ele dizer como o Dr. Robinson acertou Muff Potter, que caiu inconsciente, enquanto Injun Joe apunhalava o médico pelas costas com o punhal de Muff. Sabendo da verdade, as pessoas começaram a conversar e comentar sobre tudo o que Tom havia dito. O juiz começou a pedir ordem. No meio da confusão, Injun saiu correndo, pulou a janela e enveredou por um bosque que havia ao lado do tribunal. Muff foi julgado inocente pelo assassinato de Robinson e a cidade mais uma vez referenciou Tom Sawyer por sua coragem e sinceridade. Contudo, o garoto viveu dias intranquilos, sabendo que Injun estava solta e certamente sedento por vingança. Capítulo 9. Em busca de um tesouro. Durante a infância, a maioria dos meninos tem um desejo incontrolável de encontrar um tesouro. Tom não escapou dessa sina. Assim que foi mordido por essa ideia, o jovem procurou por Joe Harper, mas não o encontrou. Em seguida, foi à casa de Ben Rogers, mas este tinha ido pescar. Estava desanimado. Voltando para casa, quando encontrou Huckleberry Finn, Huck aceitou na hora a ideia de procurar um tesouro. Onde vamos achar um tesouro, Tom? Em qualquer lugar. Ah, sim. Vai dizer agora que em todo lugar tem um tesouro escondido? Não, não é isso. Existem alguns lugares mais evidentes. Por exemplo, pequenas ilhas embaixo da raiz de velhas árvores onde bate a sombra dela à meia-noite e, principalmente, no assoalho de casas mal assombradas. Ora, e quem esconde os tesouros? Ora quem, Huck? Você se faz de burro. Os ladrões escondem o tesouro, por diversos motivos, como fugir da polícia sem ter que carregar um peso de um baú cheio de ouro. Ou quem sabe, para não repartir o roubo com os outros ladrões, voltando ao esconderijo depois de pegar toda a grana. E por que essas casas são mal assombradas? Porque muitas vezes os ladrões matam a pessoa que enterrou o tesouro, por ser até um escravo, e a alma dele fica cuidando do local. Tom, pelo que eu saiba, a gente precisa de um mapa para achar o tesouro. Você tem um mapa? Não, mas tenho certeza de que existem vários tesouros na nossa região. Muitos ladrões e piratas navegavam por este rio Mississippi. Eles com certeza deixaram algo escondido aqui em São Petersburgo. É só procurarmos em todos os pontos suspeitos. Em todas as árvores velhas, ilhas e casas abandonadas da região? Isso mesmo. Mas assim vamos levar o verão inteiro, cara. Huck, qual é seu problema? Achei que quisesse se divertir. Além disso, podemos ficar ricos, meu. Ricos? É verdade, estou nessa. Os olhos de Huck brilhavam. Seria um verão de aventuras, trabalho e esperança. No mesmo dia, conseguiram uma picareta velha e uma pá enferrujada, e caminharam 5 quilômetros até uma grande árvore seca que havia na estrada para Stillhouse. Conversavam enquanto cavavam. Se a gente achar o dinheiro, o que você vai fazer com ele, Huck? Ah, eu vou comer bolo de chocolate com soda todo dia. E irei a todos os circos que aparecerem na região, sem precisarem entrar por baixo da lona. E você, Tom, o que vai fazer? Vou comprar um tambor novo, uma gravata, um cachorro e uma espada de verdade. Depois vou me casar. Casar? Você está doente? Acho que o sol fez mal para você. Essa é boa. Você vai ver, Huck. Pode esperar. Quando eu ficar rico, eu caso. Tudo bem, só queria dizer que isso é uma loucura. Eu me lembro muito bem do meu pai e da minha mãe. Quando ela era viva, eles viviam brincando. Pense bem antes de entrar num barco furado como o casamento. Eu entendo sua preocupação, Huck, mas as pessoas são diferentes e a menina de quem eu gosto não é de briga. Será que eu posso saber quem é ela? Olha, um dia eu te conto. Por enquanto eu quero que isso seja uma coisa só minha, tá legal?
Certo. Que tal se a gente conversar menos e cavar mais, hein? De acordo. Assim, Tom e Huck cavaram todo o solo em volta daquela grande árvore seca, mas não encontraram nada além de terra e raízes. No fim do dia, estavam suados, cansados e famintos. Por fim, Huck disse: "É claro que não vamos achar nada. Tínhamos que ver primeiro a sombra da árvore à meia-noite, para depois começar a cavar em cima." É mesmo, na pressa de ficar rico a gente esqueceu esse detalhe. Desse modo, os garotos voltaram lá no horário marcado, pegaram as ferramentas que haviam escondido em alguns arbustos e começaram a cavar com animação. Em minutos, a cova já ia ganhando tamanho, profundidade e os jovens corações deles pulavam cada vez mais rápido. Huck quase infartava a cada vez que a pá batia em algo mais duro, mas eram sempre pedras dando alarme falso. Quando a picareta bateu numa pedra pela 7ª vez, Tom não aguentou. "Vamos embora desse local maldito. Estou com medo. Parece que os mortos estão me vigiando. Não consigo cavar em paz." "Eu também não, Tom. Toda hora que me viro, parece que tem um escravo atrás de mim querendo me matar. Estou cansado. Vamos embora. Vamos deixar essa árvore e procurar em outro lugar." "Boa ideia, mas onde?" "Não sei, pense você. Aliás, Tom, isso tudo foi ideia sua." "Já sei, vamos à casa mal assombrada." "Nem morto, estou morrendo de medo e você vem com essa? Imagina." "Vamos para casa e dormir e amanhã, durante o dia, a gente vai na casa mal assombrada. As bruxas dormem de dia, lembra, Huck?" "Lembro, mas mesmo assim acho arriscado." Capítulo 10. Na casa mal assombrada. No dia seguinte, os garotos seguiram para a colina Cardiff, onde ficava uma casa abandonada há muito tempo. Com mais ambição do que medo, os meninos entraram na casa e vasculharam seus quartos, banheiros e cozinha. Não havia nada aproveitável, nem tesouro, nem espíritos. Então, os meninos removeram algumas tábuas do assoalho para ver se havia sinal de tesouro, mas não acharam nada. Já estavam desanimados. Examinando o piso do segundo andar, quando ouviram vozes. "Escutou isso, Huck?" Eu escutei. O que é isso?" "Shoo! Eu acho que são os fantasmas." O barulho vinha do andar de baixo. Pelas frestas no chão, os garotos conseguiram ver quem os produzia. "Não são os fantasmas, Huck. Aquele ali é o velho espanhol que se mudou há pouco para a cidade. O outro eu não consigo ver direito daqui." O espanhol usava um chapéu verde e tinha cabelos brancos. Carregava um grande saco, que colocou em cima da mesa, dizendo: "Que calor!" Em seguida, os garotos viram o espanhol tirar seu chapéu e seu cabelo branco, na verdade, uma peruca. Um calafrio percorreu a coluna de Tom. O espanhol era Injun Joe, disfarçado. O medo dos garotos aumentou quando o outro homem disse: "Está muito quente mesmo, mas não podemos reclamar. Ganhamos $650 em moeda de prata no último roubo. Vou pegar 50 e deixar os outros 600 escondidos aqui. É muito peso para carregar por aí. Além disso, pode ser útil no futuro. O que você acha, Injun?" "Boa ideia. Vou esconder a grana embaixo do piso da lareira." Injun pegou uma faca e removeu 2 tijolos da lareira. No andar de cima, Tom e Huck tinham corações acelerados e olhos grandes, acompanhando todo o movimento dos ladrões. De repente, Injun disse: "Ei, o que é isso? Achei alguma coisa aqui. Minha nossa, é uma caixa antiga. Me ajude a tirá-la deste lugar." Os 2 homens ergueram a caixa e levaram para fora da lareira. Injun a abriu com a faca. "Estamos ricos, meu camarada, ricos! Tem milhares de dólares aqui. Isso é uma maravilha. Bem que eu sabia que a quadrilha do Murrell se escondeu aqui anos atrás. O filho da mãe deve ter enterrado este ouro aqui. Para nossa sorte, ele morreu antes de voltar para buscá-lo. Agora o ouro é nosso." Os 2 se abraçaram e decidiram levar a caixa com eles. Era muito dinheiro para deixar numa casa abandonada. Por isso, os bandidos esperaram anoitecer e decidiram enterrar o dinheiro no esconderijo número 2, embaixo da cruz, onde ninguém o acharia.
Tom e Hook ficaram calados e escondidos no segundo andar, até que os bandidos fossem embora. Por medo de Injun, eles resolveram não seguir os dois, mas quebraram a cabeça tentando decifrar que cruz seria aquela na qual os bandidos iriam esconder o tesouro. Isso não fica assim, disse Hook. Aquele tesouro é nosso. Eles encontraram por acaso. Nós é que estávamos procurando por ele. Temos que achar uma forma de recuperá-lo, retrucou Tom, enquanto voltavam para casa com as mãos vazias. Capítulo 11. Piquenique na caverna. Nos dias seguintes, Tom e Hook se dividiram entre localizar o espanhol, segui-lo e tentar descobrir onde estaria a tal cruz. Ao mesmo tempo, Tom tinha cada vez mais medo de uma possível vingança de Injun e andava se cuidando pela rua. A situação só ficou um pouco mais tranquila para Tom quando Becky o convidou para seu aniversário. Vai ser maravilhoso, ela disse. Nós vamos descer pelo rio e fazer uma piquenique na praia perto da caverna McDougal. Depois do lanche, vamos explorar a caverna. A ideia era perfeita. Um grande barco levou toda a turma para o local combinado e durante toda a manhã os jovens nadaram, correram, pescaram, conversaram e comeram. Havia alguns adolescentes do último ano da escola, mas nenhum adulto junto com eles. Longe dos pais, a garotada se sentia acesa, pronta para enfrentar a escuridão da caverna. Após o divertido almoço com os sanduíches que trouxeram de casa, o grupo entrou na trilha em direção à entrada da caverna McDougal. Estavam munidos de muitas velas, mas, quando chegaram à abertura, a escuridão lá de dentro fez com que ficassem em silêncio. Tentaram decidir quem entraria primeiro. Resolveram entrar juntos. O calor e a vivacidade do dia eram cada passo substituído pela temperatura amena da caverna. Aos poucos, os olhos iam se acostumando ao escuro. Com as velas em punho, o grupo começou a percorrer a cavidade do lugar. Lentamente foram se soltando, fazendo brincadeiras e deixando de temer a caverna. Aquele lugar era fascinante e quase interminável. Durante horas, Beck, Tom e seus amigos se divertiram muito. Uns brincavam de esconde-esconde, de correr e de escalar as paredes. Outros gritavam para escutar o próprio eco, e todos exploravam as inúmeras cavidades, túneis e passagens do local. Ninguém na cidade ou fora dela conhecia toda a caverna, mas a área nas proximidades da entrada era bem conhecida. Quando ao cair da tarde, o grupo voltou para São Petersburgo. Tom e Beck não estavam com eles. Os dois se perderam na caverna quando entraram numa cavidade sozinhos, e a luz das velas despertou um bando de morcegos. Para não serem atacados, os dois corriam muito, entrando em algumas bifurcações e se distraindo do grupo principal. Eufóricos pelo sucesso da fuga, os dois se abraçaram, mas não tiveram muito tempo para comemorar. Não podiam voltar para onde estavam. Os outros, por dois motivos, tinham medo de enfrentar os morcegos novamente e mesmo que voltassem, não saberiam qual o caminho certo. Estavam perdidos. Na cidade, os pais e amigos estavam desolados. A mãe de Beck chorava ao pensar na filha, isolada no escuro de uma caverna, à mercê de perigos. Na caverna, os dois percorreram alguns túneis, sempre gritando e chamando pelos outros. Tom marcava as paredes com cera de vela caso estivessem passando pelo mesmo local mais de uma vez. Com o tempo, as velas deles foram se esgotando e os dois ficaram no escuro. Tom escolheu um local limpo, sem a presença de insetos. Os dois sentaram, encostados na parede. Beck chorava. Depois, eles rezaram pedindo proteção aos céus e dormiram esgotados. Quando acordaram, estavam famintos e com a falta de luz solar. O casal perdeu a referência temporal. Já não sabiam se havia amanhecido ou se ainda era de noite. Você acha que a gente vai morrer aqui, Tom? Claro que não, Beck. Eles devem estar nos procurando. Tudo o que temos que fazer é manter a calma e seguir chamando por eles. Embora passasse otimismo para Beck, Tom sabia que o resgate era difícil, como estavam no escuro. Tom não sabia se deveria caminhar a esmo, usando as paredes como escoras, ou se esperava sentados. Para não sentirem fome, tentavam dormir,
Num desses sonos, Tom sonhou que morreria lá se não tentasse escapar. Quando acordou, teve uma ideia. Pegou um cordão que levava no bolso e amarrou uma ponta em Beck. Assim, poderia se locomover pela caverna e voltar para onde Beck estava. Além disso, eles teriam 2 pontos para gritar por ajuda. Assim, Tom se afastou por uma pequena passagem e, quando chegou ao outro lado, começou a andar, se escorando nas paredes da caverna até que escutou o barulho de um rio subterrâneo. Um rio! Água! Beck! Achei um rio! Tom voltou até Beck para contar a novidade. Pelo menos de sede não morreriam. A descoberta do rio os animou e impulsionou Tom a fazer várias explorações com seu cordão. Numa dessas expedições, Tom viu uma luz de lampião ao longe. A luz se aproximou e Tom gritou por socorro, mas no segundo seguinte se arrependeu. O homem que carregava a luz era Injun Joe, o assassino do Dr. Hobson. Por sorte, Injun era muito supersticioso e saiu correndo ao ouvir o pedido de socorro. Tom ficou aliviado e voltou para o rio onde estava Beck. Decidiu não contar nada a ela sobre a presença do bandido na caverna. Ela não precisava de mais essa preocupação. Para esquecer que estava preso no mesmo lugar onde seu inimigo se escondia, Tom continuou sua busca por outros túneis e passagens. Ao mesmo tempo, várias pessoas de São Petersburgo estavam embrenhadas na caverna em busca do jovem casal. Tom se tornará muito querido e conhecido na cidade depois dos episódios do seu tal funeral e de seu depoimento no tribunal. Todos queriam salvar Tom e a bela Beck, porém, ninguém conseguiu achá-los. Tom teve que seguir seus instintos e, com muita força de vontade, atravessou por uma passagem estreita. Entrou numa cavidade e seu cordão esticou até o fim. Mesmo assim, ele resolveu continuar, pois já estava de saco cheio de procurar em vão. Foi adiante, mesmo correndo o risco de se perder de Beck, que estava muito fraca e não podia acompanhá-lo. Sua iniciativa deu certo. Tom viu uma luminosidade vinda da rua. Era uma outra entrada da caverna, bem menor do que aquela pela qual a turma havia entrado e que ficava a 8 quilômetros dali. Estavam salvos. Tom voltou para buscar Beck e 1 hora depois estavam sujos e felizes, abraçando-se sob o sol. Depois ouviram o barulho do Mississippi e caminharam até sua margem. Não demorou para um barco passar e dar carona para eles. Capítulo 12. O Tesouro. Tom ficou 2 dias de cama após a aventura na caverna. Tia Polly não cabia em si de felicidade por ter o garoto novamente em casa e resolveu mimá-lo o tempo todo. Durante a ausência de Tom, Hook passou uma noite inteira na chuva, tentando vigiar um armazém onde pensava que Injun Joe pudesse ter escondido o dinheiro. Como resultado, pegou uma violenta gripe e teve que ficar de cama também. Por isso, os 2 amigos ficaram mais de 1 semana sem se encontrar. Embora Tom quisesse muito falar para Hook sobre a caverna e Injun Joe. Nesse meio tempo, a mãe de Beck perguntou se ele teria coragem de voltar para a caverna outra vez. Tom respondeu: "Claro, eu não tenho medo daquele lugar. Na verdade, até me acostumei com ele." "Você é realmente especial, Tom, mas agora ninguém mais pode entrar lá. O prefeito mandou lacrar a entrada da caverna com madeira pesada e grades de ferro. Mas ele não podia ter feito isso. Injun Joe pode estar lá dentro." "Injun Joe? Como assim?" Tom contou que havia visto o assassino na caverna. E instantes depois, vários segmentos da sociedade de São Petersburgo se dirigiram para a caverna a fim de prender o criminoso. Contudo, quando a entrada foi reaberta, Injun e seu amigo estavam mortos, caídos do lado de dentro da entrada. Injun estava com os olhos abertos, fixos numa fresta por onde entrava a luz do dia. Na sua mão havia uma navalha quebrada, certamente partida na tentativa de abrir caminho no tapume feito pela prefeitura. Ao saber disso, Tom sentiu um certo alívio.
No dia seguinte, durante o enterro de Injun, Tom pôde falar novamente com Hook. Os dois programaram uma ida até a caverna. Hook, eu tenho certeza de que o tesouro está lá. Como você sabe, Tom? O que Injun Joe estaria fazendo no fundo de uma caverna? Ele estava protegendo seu ouro. Se o tesouro não estivesse lá, ele poderia estar bem longe daqui gastando dinheiro, mas a grana estava lá. Ficou na cara que o tal esconderijo número 2 era na caverna e que a própria cruz embaixo de onde o tesouro estaria enterrado também estava em algum lugar lá dentro. Assim, os dois garotos partiram mais uma vez em busca do tesouro. Dessa vez, levaram comida, água, muitas velas e uma corda bem longa. Entraram pela abertura que Tom descobriu. Ela era estreita. Um adulto como Índio não conseguiria passar por ali. Lá dentro, Tom refez o caminho até a cavidade por onde passava o rio subterrâneo. A partir dali, tentou alguns túneis. No terceiro túnel, ele achou o local em que havia visto Índio. A cruz deve estar em algum lugar por aqui. Os garotos vasculharam toda a área, mas não viram cruz nenhuma. Já estavam cansados quando a vela de Hook iluminou um rastro de tinta branca na parede escura da caverna. Ele iluminou todo o desenho. Era uma cruz. Por várias horas eles estiveram procurando uma cruz de madeira, mas, na verdade, ela estava pintada na parede. Imediatamente os garotos começaram a cavar o solo embaixo da cruz, mas era difícil, muito pedregoso, até que Tom teve a ideia de remover uma das pedras. Com muito esforço e ajuda das cordas e paus usados como alavancas, eles retiraram uma das pedras do chão, liberando o acesso a uma pequena passagem. Ao descer esse estreito túnel, Tom e Hook entraram numa pequena sala, o esconderijo. Havia uma cama, 2 garrafas de uísque, um par de sapatos e a caixa cheia de ouro. Para aliviar o peso da carga, os rapazes tiraram as moedas de ouro do baú e as colocaram em sacos de pano. Foi um trabalhão remover todo aquele dinheiro, mas os garotos estavam tão animados que a ideia de serem ricos guiava seus movimentos e aumentava suas forças. Quando saíram da caverna, o sol parecia brilhar mais intensamente. Os pássaros cantavam mais afinados e as árvores eram mais verdes. Estavam felizes. Conduziam o barco com cuidado perto da margem rumo à cidade. Chegando a São Petersburgo, Tom conseguiu um carrinho de mão emprestado com Beck e os jovens foram para casa. Tia Polly não podia acreditar que aquilo fosse verdade. Tinham cerca de $12.000 em ouro. Era muito dinheiro naquela época. Quando a notícia se espalhou, boa parte da população começou a perambular pela caverna, por casas mal assombradas e a cavar em voltas de velhas árvores em busca de tesouros. O dinheiro foi entregue à tia Polly, que o colocou num banco para quando os garotos fossem maiores de idade. Como faltavam alguns anos para isso acontecer, Tom e Hook continuaram vivendo suas vidas e aventuras. Fascinados por histórias como as de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres, resolveram formar uma quadrilha de ladrões para ajudar os menos favorecidos. Mas a continuação dessas aventuras está no livro de Huckleberry Finn. Conclusão. Por Tom Sawyer ser um menino, essa história deve acabar aqui. Caso ela continuasse, transformar-se-ia na história de um homem. Quem escreve um romance sobre pessoas crescidas sabe que seu livro deve acabar em um casamento. Mas quem escreve a história de uma criança pode terminar a história onde e quando achar mais apropriado.
A maior parte das personagens desse livro ainda vive com prosperidade e felicidade. Por isso, talvez um dia retome essa história. Assim, poderei contar para vocês e para mim a espécie de homem e de mulheres que eles se tornaram. Por ora, acredito ser a melhor não revelar mais nada do que se passou na vida deles. Biografia do autor. Mark Twain nasceu nos Estados Unidos, na cidade da Flórida, estado do Missouri, em 1835. Quando Twain tinha 12 anos, seu pai morreu e ele teve de começar a trabalhar. Seu irmão ofereceu-lhe emprego na redação de seu jornal no Missouri. Twain exerceria essa tarefa durante vários anos nos estados de Nevada e Califórnia. Dos 22 aos 27 anos de idade, Twain ganhou a vida como garimpeiro na corrida do ouro e como piloto de embarcações subindo e descendo o rio Mississippi. Até então, Mark Twain era conhecido como Samuel Clemens, seu nome de batismo. Mas a navegação neste rio acabou rebatizando Samuel, que passou a se chamar Mark Twain, expressão usada para sondar a profundidade do rio Mississippi e que significava algo como 4 metros de água embaixo do barco. Aos 32 anos, Twain começou a escrever seus livros. A maioria de seus escritos retrata a vida e o linguajar típico das pessoas do sul dos Estados Unidos em meados do século XIX. A história e a geografia das localidades descritas também são um motivo de destaque na obra de Twain. Os anos como piloto no rio Mississippi foram fonte constante de inspiração para Twain, que na época ficou famoso como um escritor que fazia seus leitores rirem. As Aventuras de Tom Sawyer, publicado em 1876, e sua continuação, As Aventuras de Huckleberry Finn, publicado em 1884, são seus 2 livros mais consagrados. Alguns críticos dizem que a própria literatura norte-americana começa a ter uma cara realmente estadunidense a partir de Mark Twain, pois antes dele, muitos autores apenas imitavam histórias europeias ou até mesmo escreviam histórias que se passavam em cenários distantes da realidade norte-americana. Twain escreveu muitos livros e viajou por diversos países para divulgá-los. Apesar disso, o fim de sua vida foi muito triste, pois sua esposa e 2 de suas 3 filhas morreram antes dele, que faleceu em 1910 com 75 anos.